4 o time que começou contra o Botafogo. Não sei se o John Kennedy está tão garantido para começar. Por mais que a gente imagine um jogo de um time com a bola muito em cima, de um time que tem uma proposta para se defender, para sair em contra-ataque, contra o Botafogo, e o Botafogo joga com muita rapidez, jogou com muita rapidez quando ele tomava a bola, tinha muito campo para o Fluminense tentar defender. Porque a opção do Diniz foi de começar com o André e o Ganso, e praticamente 4 jogadores mais adiantados, Arias, Keno, John Kennedy e o Cano. Não sei se, por exemplo, o Alexander poderia começar. O Alexander foi mal no Beira-Rio, o time melhorou no segundo tempo quando ele saiu também. Acho que o Fluminense tem alguns dilemas para resolver também. Não está tão certo para mim o time do Fluminense para começar dia 4, não. Ele tem muitas alternativas, Exatamente. E às vezes com os mesmos jogadores ele redesenha. Ele tira o Marcelo da lateral, joga para a meia direita, ele pode trazer o Alexander para a lateral. O Alexander no Beira-Rio jogou muito quando o Fluminense tinha bola como um segundo atacante. Sem a bola ele voltava para recompor defensivamente, com a bola ele jogava ao lado do Cano, que não é a posição dele, Mas são jogadores que se movimentam muito, então ele pode redesenhar o time várias vezes. Bem, daqui até lá tem muita história, mas é um Fluminense que pode, não acho que começaria uma final de Libertadores desse jeito, mas pode, por exemplo, tem feito isso em segundos tempos de vários jogos, começar com o André na zaga. Já de cara? Começar não tem sido assim. Sim, o Felipe Melo, você acha? Numa eventualidade, se ele fizer a leitura de que o Boca vai ficar todo lá atrás, é um jogo só, São 90 ou 120 minutos. Não acredito que tire o Felipe Melo. Não acredito que comece assim. Mas vamos lá, só para repetir. Qual é a grande questão? O Palmeiras reclamou disso e vai ser de novo no Maracanã. O Boca vai matar todo o tempo possível. Então, de 90 minutos, você vai ter lá 40, 45 de bola rolando. Você chegar nisso. Depende. Que tal um gol do Fluminense nos primeiros 10 minutos? Aí é uma outra circunstância. Mas a perspectiva do jogo o Boca é muito fechado, difícil você furar bloqueio. Então, se você começa com um time um pouco mais tradicional, você pode perder tempo. É isso. Mas perder tempo no jogo. Se você começa já agressivo, e ser agressivo no Fluminense significa a postura que normalmente ele adota no segundo tempo, você já pode tentar resolver o jogo logo de início. Mas tem. Mas depois aí sim. Ele nunca fez isso, Ele já fez? Ele nunca tinha começado com 2 atacantes, e ele começou contra o Olímpia porque ele sentiu justamente que havia necessidade contra o Olímpia desde o início partir para cima, porque ele precisava no Maracanã fazer um bom resultado para depois administrar no jogo da volta. Então ele já saiu com 2 atacantes e com menos um no meio campo. Se ele entender se todo jogo ele muda e põe o André de zagueiro, não seria durante na necessidade, não seria para mim uma loucura, conhecendo como a gente conhece o espírito ousado do Diniz, se ele numa final já começasse com o André na zaga e o meio campo mais agressivo e 2 atacantes e vão pro jogo. E aí, se fizer um gol, aí é natural, ele tira um jogador, recoloca um zagueiro e vai administrar o placar. Não sei se ele vai fazer isso, mas eu estou colocando que, para mim, eu não ficaria assustado. Eu acho que ele tem um meio termo nessa história de ser ofensivo. Eu acho que entrar com o André de zagueiro dar muito milho para esses bodes antidinizistas que estão só esperando só no gol. Se ele tivesse preocupado com isso, ele não teria feito o que ele já fez. Eu, se fosse ele, estaria preocupado com isso. Eu estaria preocupado. Eu estaria preocupado com isso. Como técnico da seleção brasileira, ele tem muito a perder. Ele pode ganhar o jogo com 2 atacantes, com um atacante a mais na frente, como fez contra o Olímpia. Não precisa botar o André de zagueiro. Eu acho que essa situação... O que eu acho só disso futebol é assim, você tem que ter sempre alternativas no banco, E você precisa ter capacidade de tornar o seu time mais ofensivo ou mais defensivo de acordo com as necessidades. Se você já começa com o máximo de ofensividade, você não tem nada novo para algum momento da partida. Mas aí é a leitura de cada um. Eu entendo, você lembra que no dia que eu falei, se fosse o Diniz entraria com o Kennedy, e o Kennedy não estava naquele momento em nenhuma das prévias de escalação. E ele entrou com o Kennedy porque ele entendeu que o Olímpia veio com uma linha de 5, eu preciso de 2 jogadores espetados para ter mais presença diária. E acabou funcionando. Não foi isso. Ele ouviu você falar? Não, claro que não. Acho que não. Essa situação. Ele tem o que eu fico tentando é entender a cabeça dele, claro. E por isso que eu digo que para mim não seria uma surpresa
se ele fizesse isso. Não estou dizendo que ele vai fazer, mas é cada vez mais corriqueiro para o Fluminense usar o André como zagueiro, como ele fez com 28 minutos contra o Botafogo. Essa situação é muito parecida com o jogo com o Olímpia, guardadas as proporções de que o Boca é melhor time que o Olímpia. Ele chegou mais longe que o Olímpia e tem até mais possibilidade de ferir o Fluminense do que o Olímpia tinha. Eu acho uma situação parecida. Se ele entrar com um atacante a mais ali, eu já estou satisfeito. Tenho duas lembranças. Uma delas é que a final é 4 de novembro, sábado, às 5 da tarde, com transmissão ESPN Star Plus.